nosso DoutorCast, o seu podcast de saúde, informação, bate-papo, entretenimento. Lembrando, nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda e, claro, um oferecimento Ampliamed, Ponto de Saúde, falo mesmo, comunicação. E hoje recebendo aqui o Dr. Gustavo Costa, cirurgião plástico, para bater um papo sobre esse assunto, né, doutor? Que Exatamente. Rende. Isso aí. Aline, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos aí. Obrigada, viu, pela participação aqui no nosso DoutorCast, pra gente falar, como eu sempre falo, né? Informação, bate-papo e entretenimento, porque tem que ser gostoso, né? Exatamente. Senão informação por informação vira chato. Fica chato, ninguém aguenta assistir a gente. Fica aí com a gente vai ser legal. A gente promete, né, doutor? Sempre. Doutor, eu vou falar o seu histórico aqui, ó. Tá, Se faltar alguma coisa... que demais nunca tem, tá? Esse povo que vem aqui, olha, é um histórico. Vamos lá. Graduado em Medicina pela Universidade de Vassouras, ou seja, fez por aqui mesmo. Exatamente, na região. Você é daqui, doutor? Não, sou de Goiânia. Goiânia. A gente vai... Bastante. Deixa eu falar primeiro essa história que a gente vai descobrir o que fez o doutor parar de Goiânia aqui. Exatamente. Desculpa. Residência médica em cirurgia geral na Santa Casa Misericórdia, em Goiânia. Residência médica em cirurgia plástica na Santa Casa... E membro aspirante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Faltou alguma coisa? Acho que faltou. Não? Tá o quê? Tá certo? Tá certo. Residência médica em Goiânia. Isso, na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Na Santa Casa. E membro da aspirante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso. Tá aí, né? Exatamente. Nesse meio. Porque Estamos aí. esse meio que só cresce, gente. Não é? Só a galera cresce, né? Sim, o desejo da melhora do corpo, o contorno corporal tá sempre em evidência e cada vez tem mais procurado. Mas também existe o outro lado, entre aspas, da saúde, que também aspira e precisa de muita orientação pra gente e falar a respeito também, que às vezes a pessoa não sabe nem que profissional procurar. Não é só a estética, né? Na verdade, gente. É Exatamente. bom frisar isso, né? Isso, tem uma ala muito grande, principalmente ligado a câncer de pele, rotações de retalho, enxerto, queimaduras. Então, a gente vê a área mais nobre, mais bonita, né? Mais elegante da cirurgia plástica. Porém, tem um outro lado, que eu chamo de lado B, que é o menos valorizado e, na verdade, são os que mais precisam da gente. Ninguém vê os tombos que leva, né, doutor? Sempre, as Só pingas, quem vê nada. quem vê capa não vê quem vê close não vê tombo. Ih, errei tudo, gente. Só vê as pingas que a gente toma, nos tombos que a gente leva. Olá, doutor, me diz uma coisa aí. De Goiânia, então. Isso. Você é de Goiânia. É de lá, mas fez faculdade em Vassouras, depois voltou pra lá? Como é que é isso? Como é que veio parar aqui? Exatamente. Fui fazer faculdade em Vassouras, fiz lá tudo certinho. Terminei na Santa Casa de Goiânia, que é o internato, o último ano, que é a parte prática mesmo. E aí terminei lá e por lá fiz cirurgia geral. Antes disso servi 1 ano do Exército, no Hospital Central do Exército. Depois passei para a residência de cirurgia geral, são 2 anos da formação, e depois 3 anos de plástica também na Santa Casa. Casei com uma volta redondense e logo em seguida retornei para a cidade. É claro que ele... O que vocês acham, gente? Que ele ficou em Goiânia e que ele voltou. Exatamente. É claro, maravilhoso. Qual que é o nome da sua esposa, doutor? Fernanda Guedes. Que é médica também. Isso, oftalmo. Oftalmo, doutora Fernanda, arrasou, hein? A gente sempre, no final das contas... É vocês tem como, que ditam né? as regras. É claro, vocês só falam assim, sim senhora. A Isso. última palavra de vocês assim, ó. Exatamente. Agora, doutor, conta um pouquinho mais sobre a escolha dessa especialidade, né? Da cirurgia plástica. Sempre quis ser médico? Não, no meu caso já foi diferente. Eu não sabia muito o que eu queria, sabia que eu tinha uma afinidade pela área de biológicas. E eu vi na medicina algo que eu pudesse contribuir para a sociedade e tudo. E acabei fazendo vestibular, não passei de primeira, acho que demorei 2 anos para passar. Viu, povo? O povo aí que tá na faculdade tem que insistir. Porque a gente tem um público também que assiste, que acompanha o DoutorCast, que também é aquela galera que tá estudando, ou que tá pensando na medicina, que tá... Então, não dá pra desistir, né? Não dá. Medicina... É assim... A vida é assim, né? Os tombos vêm, são muitos, a gente acaba esquecendo da dor, mas o que vale é isso, é a persistência, e foi o que aconteceu. Eu fui persistindo, passei na faculdade, terminei, mas não sabia o que fazer também. Eu sabia que eu não queria nada ligado à clínica, e sim à cirurgia.
Então, isso já estava definido. Definido. Na verdade, eu tinha mais uma inclinação para fazer urologia. E aí? Aí passei para residência de cirurgia geral, e na metade da residência de cirurgia geral foi quando eu fiz o que a gente chama de rodízio. Eu comecei a frequentar o ambulatório de cirurgia plástica e ficar com o pessoal de cirurgia plástica, que é um tempo determinado, por isso que é cirurgia geral. Você fica na urologia, fica na proctologia, na urologia, e na plástica, na vascular, então você experimenta um pouco de cada subespecialidade. Foi aí que eu me identifiquei com a plástica. Larguei a urologia e fui direto para a plástica. Então, e já tá... É médico já há quanto tempo, doutor? Eu me formei em 2007. 7/7/2007. Na plástica eu tô desde 2012. 2012 como cirurgião plástico. Isso. E aqui em Volta Redonda, sempre atuando aqui em Volta Redonda. Comecei em Goiânia, que eu terminei em 2012, então vim pra cá em 2014, logo que eu casei. Então, vocês tem 8 anos nós estamos aqui. 8 anos já tá aqui. Um tempo bom, né? Já é quase Volta Redondense, brincadeira, Exatamente, gente. Ele tem um sotaque, não um nega, o sotaque não, nega, não larga, né? Isso. A gente tenta segurar, mas é perceptível. Não tem como, né? Isso aí. Agora, doutor, fala pra gente uma pergunta que eu acho que é a curiosidade geral de quem tá de fora pro cirurgião plástico. Qual é a cirurgia plástica que é mais procurada, ou as cirurgias que são mais procuradas hoje? Se é sazonal, se é de período, como é que é? Entendi. A número 1, carro-chefe, abdominoplastia. Antes mesmo do seio, Sim, na minha frequência, sim. E depois vem mama. Nas suas, tanto redução, aumento, só prótese, ou mastopexia com prótese. Pela frequência aqui em Volta Redonda, no carro-chefe é o abdômen e depois mama. Em terceiro, lipo. Em terceiro, lipo. Terceiro Isso lipo. a gente está falando de mulher, das mulheres. Isso. Existe essa diferença? Você consegue segmentar aí o público feminino e masculino? Também tem essa procura? Tem, Os homens sim. procuram bastante? Não tão bastante. Geralmente, quando o homem procura, ele tá indo arrastado, porque a esposa levou, o companheiro levou, e chega lá, geralmente é o que eu falei pra você, é o lado B. É uma lesão escondida, uma lesão que tem um aspecto de câncer, que aí você precisa fazer, às vezes, uma simples retirada numa pequena cirurgia, ou às vezes até levar pro centro cirúrgico para fazer, rodar um retalho, um enxerto. Então, geralmente, o homem está ligado a essa parte um pouco menos estética. Porém, nos últimos anos, a gente tem percebido uma mudança nisso. O público masculino tem procurado mais para a abdominoplastia, né, que é a retirada da barriga, vamos assim dizer. Também o homem, então? Também homem. E que vem aumentando implante capilar. Implante capilar. Gente, como que isso está aumentando mesmo, né? Bastante. Se é uma percepção sua como doutor, como médico, pra gente que tá de fora, né? Eu falei hoje isso com um colega. Hoje que ele tem, né, que o pai é calvo. Ele, eu acho que eu vou fazer isso cedo. E ele é jovem. Então, realmente, a gente sempre conhece alguém, ou que fez, ou que quer fazer, ou que tá sondando. Isso, era assim, é o que você falou. Na verdade, era um desejo escondido ou não aflorado do sexo masculino, que era a perda capilar. E às vezes, entre aspas, pela facilitação dos meios, do modo como que fica mais praticamente natural. Às vezes, depois de um ano e meio que fez o implante, é imperceptível se aquele cabelo, você nasceu daquele jeito ou se foi implantado. Então, são coisas que isso facilitam e agregam mais para o homem a se aderir ao tratamento. Ele tá mais seguro, né? Porque a técnica tá muito aprimorada, é isso? Exatamente, em que o implante é feito fio a fio, um por um. Então, é uma cirurgia demorada, precisa de um pouco de paciência, mas que sai muito bem e tem sido muito procurada. Existem alguns tipos de técnicas, assim, ou mas mais recentes, dá para falar um pouquinho sobre elas? Como é que é? Sim, existem duas técnicas, tem a chamada fouet e fute. A fouet é aquela que é fio a fio, você faz a retirada fio a fio, utilizando um micropunch e faz o implante fio a fio. Essa é a fouet. A fute é aquela em que você retira uma tira de pele da região occipital, exatamente. Por que dessa parte de trás? Porque ela é mais maleável. Então,
Para tirar é fácil, é o que eu sempre falo. Difícil é fechar. Então você procura uma área mais maleável, que é essa região occipital, você faz uma faixinha de mais ou menos 2,5 cm de largura e o comprimento total do diâmetro da cabeça. Aí você separa fio a fio, separação, e vai implantar fio a fio. Resumindo, a fouet não deixa cicatriz, a fute vai te deixar uma cicatriz escondida no cabelo original, vamos assim dizer. Tá, e aí qual é mais procurada? Depende, acredito que sejam valores diferentes, porque são técnicas diferentes, ambas muito trabalhosas, né? Exatamente. São extremamente trabalhosas, são de 8 a 10 horas de cirurgia. A que é mais procurada é a fouet, essa que é tirado fio a fio e colocado fio a fio. O paciente tem que a necessidade de raspar o cabelo, porque o fio tem que estar pequenininho para a gente poder, com o punch, conseguir chegar nele e tirar, e depois será implantado. E essa é a número 1. Ainda existe essa resistência quanto ao fute, a técnica fute, por conta da cicatriz. Talvez alguns do passado, uns maus resultados, em que fica bastante visível, dentre, vamos citar nomes, o ator Paulinho Vilhena, que até esses tempos atrás estava numa novela, e você via a cicatriz bem larga na cabeça dele, que ele foi raspado pelo personagem que ele estava fazendo. Então, essas coisas acabam meio que estigmatizando, e o pessoal tem preferido a fouet, que é essa que não deixa cicatriz. Então, só para entender, porque eu tô tentando imaginar aqui, tá? Você certo. coloca, a pessoa raspa o cabelo, tira o fio. Área doadora, geralmente a região... Essa é outra técnica, mas as duas. Então, sempre é daqui? O fouet te permite girar da cabeça toda, porque você não vai arrancar um pedaço de pele. Então, você pode ir mesclando. Você não tira um fio do lado do outro. Você vai randomizando, assim. Vai tirando um daqui, um de lá, um daqui. Você deixa, então fica um pouco e você tira um pouco. E aí você coloca... E depois você reimplanta? Na área desejada. Inicialmente, começando da região frontal, que a gente chama de frontline, que é 1 centímetro, que é onde que vai dar a moldura do rosto. E aí você começa para trás. Mas onde te retirou, fica sem aqueles fios? Eu sei, parece que vai ter fio, mas pode ter certeza, parece que vai ficar falha. Falha. E não fica. Porque é muito próximo, muito pontual. E fica denso. O cabelo começa a crescer e aí acaba tampando essas áreas em que foram retiradas. É pela densidade. Tudo que manda é a densidade e a área doadora. O pior não é o que falta, é de onde tirar. Esse é o problema. Tem que ser um fio denso, você tem que fazer essa análise. Exatamente, a quantidade de fios por centímetro quadrado. Gente, o ideal acima de 50. É muito trabalho. Agora dói, doutor? Não, sedação com anestesia local. Ou às vezes um bloqueio de couro cabeludo que a gente tem feito. Anestesia geral, não? Não. Você vai ficar acordado, vai me ajudar, vai levantar. É eu te mesmo, dou tempo, se você quiser ir no banheiro, você pode levantar, Vocês estão vai lá vendo no que eu tô banheiro. interessada? Sabe o que eu tô interessada? Meu marido é careca. Tá vendo? Meu marido é careca, mas eu acho que... Não, eu acho que ele já... Agora me fala, existe um período assim, porque tem gente que fala, não, agora já ficou careca de vez, não tem jeito. Porque já não tem mais bulbo capilar, como é que é? Tem um período ideal? Começou, corre? Depende muito da genética, porque é aquilo que eu te falei. O que manda não é o que falta, é de onde tirar. Então, se realmente um pouco, vamos dizer, meias verdades. Se acabou. Não, se não tiver área doadora, principalmente você começa a ter a perda na região frontal ou coronal, e ela vai caminhando e sobra um pouquinho da região occipital. Se tiver só aquele pouquinho, dificilmente a gente consegue fazer aparecer ou pelo menos colocar de modo que seja visível ou satisfatório para o paciente. Então, se começou a incomodar, você pode ir. Corre, gente. Corre, exatamente. Mas tem um fator genético. E acelera ou... Entendi. Exatamente. Entendido. Realmente é uma cirurgia que as pessoas estão procurando muito. Existe o feminino também? O público feminino também procura? Bem menos. Esse é o contrário, vamos dizer, da plástica estética. O público feminino é muito menor, mas tem sim. Principalmente por falhas mesmo. Às vezes teve uma doença ou uma cicatriz, né? Queimaduras.
Então, de couro cabeludo, às vezes a avulsão mesmo, traumática, aconteceu alguma coisa, arrancou uma mecha de cabelo. Então, aí é necessário. E também diminuir a testa. Às vezes colocar mais pertinho. Isso, mais próximo, você fazendo uma distância que a gente chama da glabela, que é esse ossinho entre a sobrancelha e até a região do implante, você diminui, então você diminui a testa. Essa área, entendi. Isso. Entendido. Agora, me fala uma coisa, existe uma idade mínima para se fazer alguma cirurgia plástica? A gente tem algumas adolescentes que procuram bastante, né? Começou, que querem já desde cedo. E qual que é a idade mínima? Ou existe alguma indicação? Assim, qual que é o critério? Não existe um critério pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica bem definido quais as cirurgias podem ser feitas. Eu sempre acredito no bom senso. Por exemplo, já teve pacientes que as mães chegaram no consultório e disse: no aniversário de 15 anos da minha filha, eu vou dar uma prótese para ela. 15 anos? Será que exatamente o melhor presente de aniversário de 15 anos? Aí eu já me questiono, já não acho que seja. E aí Mas vale uma conversa, doutora? Aí sempre com a mãe? conversa, o bom senso, orientar. E essa paciente, sim, nós orientamos e jogamos mais para frente. Vamos deixar ela ter realmente se é isso que ela quer, se não é um modismo de, às vezes, uma colega que viu e tá querendo, se não é a influência da novela, se não é um desejo da mãe. Da mãe, exatamente. Então a gente precisa tentar, na consulta, identificar isso e ver se realmente é. Nessa idade, eu, Gustavo, não opero. Acho muito cedo para a gente pensar em algo ligado à estética. Porém, você pode, um outro lado, que a gente opera a partir de 8 anos de idade. Orelha em abano. Você tá vendo? Então, é caso a caso. Ou seja, a gente pode operar uma criança de 8 anos, mas não operei um adolescente de 15 para colocar uma prótese. Entendi. Então, caso a caso. Então, realmente, não é a todo custo, né? Não é Jamais. de qualquer jeito. A mãe chegou, tudo, vamos fazer porque quer. Não, porque realmente... E mexe com essa parte, quando a gente fala de estética, principalmente, né? Mexe muito com essa imagem dessa adolescente que ainda vai passar por tantos processos. Exatamente. Ela ainda está na autoafirmação da própria imagem, a aceitação de umas características. Então, acho precipitado, na minha opinião, tão cedo ligados a esse tipo de cirurgia, prótese. Mas, por exemplo, pode ser o contrário. Às vezes, uma adolescente que já chegou no meu consultório com mamas, realmente a gente chama de gigantomastia. É nítido o peso que essa adolescente literalmente leva, dá dor, roupa não acha, não usa sutiã, é só top, porque senão corta os ombros. Então, o que acontece? Essa já é uma paciente que poderia se enquadrar perfeitamente numa cirurgia que poderia, se é que é possível dizer, uma cirurgia reparadora, que é para diminuir os seios. Então, ou seja, numa mesma situação, você tem uma que eu não operaria e tem uma outra que eu não faria colocaria nenhuma dificuldade para operar. Então, daí... É o bom senso, o bom senso, não tem jeito. Sempre, né? Isso, Mas sempre. Quando a gente fala de cirurgia plástica, de estética, ainda mais, porque vamos combinar, né, doutor? Você deve estar vendo. O pessoal, às vezes, perde a mão um pouquinho, né? Então, eu acho que você funciona também como quase um psicólogo também nesse momento, né? De contraindicar ou de ajustar aquele desejo da paciente. Sim, exatamente. Às vezes é factível naquele momento, às vezes a gente tem que retardar aquilo, jogar mais para frente e esperar esse desenvolvimento intelectual de um adolescente para ver se é isso que ela vai querer. Ou às vezes não, às vezes chega uma mulher já feita, mas na dúvida, não sabe, tá vindo de um processo de briga com o parceiro. É comum? Acha muito comum. E acha que talvez fazendo uma cirurgia ela vai melhorar o contorno corporal. Claro que vai. Isso pode resgatar o casamento? Claro que pode, mas será que é essa a solução? Será que sou eu? O meu serviço é que vai dar resolução?
É complexo. Eu acredito que não. Ainda coloca uma responsabilidade. Doutor, não voltei com meu namorado. Ainda volta lá e fala, olha só, tô linda, maravilhosa, mas não voltei. O que aconteceu? Exatamente. Ainda não... te coloca nas Ensaia justo, exatamente. Não dá pra fazer igual trago seu amor em 7 dias. Não dá. Por favor, né, gente? Agora, esse bom senso também. A gente vive em tempos de rede social. A gente já conversou até sobre isso, né? Um pouquinho. Como que isso... as pessoas perdem a mão também nesse sentido, o tal do filtro. A gente coloca um filtro e é maravilhoso mesmo, né, gente? Vamos combinar, a gente ficar assim com a pele boa. Tem como colocar aí, produção, um filtro no meu... Mas a gente fica, né, com o nariz, aí vem o filtro que põe a boca, vem os cílios. Eu agora não, eu coloquei cílios, vocês conseguem? Olha, doutor, coloquei, mas aí, exatamente. Viu? Não precisa de filtro, coloquei. Isso aí. Mas tem esses filtros que às vezes as pessoas, eu quero, já aconteceu, eu quero ficar com essa boca, ou essa foto, ou vem com uma artista, ou vem desse jeito, ou fulana fez, ficou desse jeito, eu também quero. Mas não é assim. Exatamente, é o caso a caso. Acontece muito, exatamente, a digital influencer tal... Ela fez isso aqui, ela contou que fez assim, assim, assado, eu quero ficar com a boca que dê com esse contorno, com esse preenchimento. Às vezes pode, na grande maioria pode ser feito, mas falar que vai ficar idêntico, igual, é o tipo de responsabilidade que eu não consigo assumir. A gente pode tentar, se for possível, mas é o que você falou também, o exagero anda... parece que é a palavra em voga, o exagero. Muito preenchimento, muito isso, muito aquilo. E o bonito é aquela cirurgia, eu particularmente acredito também, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas enxergam mais assim também. É aquela cirurgia que, nossa, será que fez? Será que não fez, né? Ou isso. Fez, mas que, nossa, combinou com isso. Você. Não é porque fulano colocou não sei quanto de seio e eu tenho que colocar também. Cada um tem a sua característica, estrutura. Exatamente. Um tórax mais fino, um tórax mais largo, um tórax mais plano, um tórax mais curvo. Então, eu concordo com você, Aline. A ideia é essa da plástica. Seria o quê? Nossa, a fulana tá mais bonita, mas eu não sei bem o que é. Ela tá mais diferente, tá mais chamada. Então, a ideia da plástica é isso. É um complemento. Assim, você fala assim, eu nasci assim, né, doutor? Conta pra ninguém, não. Exatamente, segredo. Segredo nosso. Nossa, isso. Deve ter uns segredos também, né, doutor? Deve sempre rolar uns segredos, né? Sempre tem. Aquelas que o marido descobre, que fala que quer fazer uma vesícula e aparece toda arrumada depois no pós-operatório e quer a minha participação. Gente, não dá. Pelo amor de Deus. Se perguntar, vai escutar a verdade. Então você que deu um jeito dele não perguntar. Que responsabilidade, doutor Cai do céu. Tudo no nosso colo. Cai tudo. Exatamente. Essa mulherada. A gente fala da mulherada, mas os homens também, ó. A gente viu aí que eles estão também com tudo aí nas cirurgias plásticas. Agora, doutor, você falou do lado B, né? A gente falou da parte de estética, que é muito procurado, mas a saúde também precisa... Na verdade, é tão importante quanto, né, ali, ser cuidada, preservada. Quais os tipos de casos relacionados à parte de saúde que chegam no seu consultório? Ali, número 1, câncer de pele. Então, aparece muito e em proporções muito maiores do que, se assim a gente pode dizer, a parte estética. E geralmente consegue ter uma boa evolução. Uma cirurgia pequena a gente consegue, literalmente uma pequena cirurgia a gente consegue retirar. Em áreas maiores, principalmente ligado ao sexo masculino, que espera, vai adiando até que a esposa ou a companheira leva. Então já está um volume ou uma dimensão maior, aí é necessário ir para centro cirúrgico, rodar um retalho, enxerto. Mas esse é o carro-chefe dessa área que não, vamos assim, o lado B. Queimadura sempre tem, sempre. Hoje mesmo eu atendi uma criança, uma adolescente também, de 15 anos, que andando de moto, junto queimou, caiu de moto, então esfregou a perna no asfalto, aquilo vira uma queimadura, por abrasão. Então é tratada de maneira como se fosse uma queimadura mesmo. Então acontece também muito. E tem que fazer cirurgia plástica? Às vezes não, às vezes só o curativo, ou às vezes tem que internar para poder fazer uma limpeza, a famosa escovação da ferida no centro cirúrgico, né, sob anestesia, então, ou seja, não vai sentir dor, pelo amor de Deus, Porque né? quando a gente fala queimadura tem que fazer escovação, a pessoa já fala assim,
Vixe, exatamente, não. É morrer. É sob anestesia, então é indolor. Aham. E às vezes você precisa ir pro centro cirúrgico para fazer algumas vezes dessas, porque às vezes o curativo em casa, exatamente, ele é dolorido. Então você evita fazer daquela maneira mais correta, mais vigorosa. Mesmo. Então às vezes então aquilo lentifica o resultado. Às vezes eu tenho que levar, fazer internar, ir pro centro cirúrgico, fazer a limpeza e depois continuar com via ambulatorial fazendo esses curativos. Você falou, então, esse lado B é o maior, com falou certeza. do câncer de pele, geralmente ele começa muito antes e depois se manifesta. Como é que é o câncer de pele? Geralmente a manifestação é mais tardia. Os mais tardios são aqueles que têm o melhor prognóstico, aqueles que vão ser. O resultado é mais fácil de ser tratado, é uma cirurgia mais tranquila, menor. É mesmo? Tipo, aquele que começou há algum tempo e identificou anos depois. Isso, exatamente, que geralmente é o que a gente chama de carcinoma basonodular, carcinoma basocelular. Esses são o melhor prognóstico. Você tirou, acabou, geralmente tem dimensões menores. Mas existem aqueles, por exemplo, o carcinoma espinocelular, que se multiplica muito rápido. Esse precisa ser aquele em que o dia que o paciente faz a consulta, ele tem um formato. Ele faz o pré-operatório para você levar ele para o centro cirúrgico para operar. No dia da cirurgia, ele já aumentou, já está totalmente diferente do que você viu no dia da consulta. Então, esses a gente precisa acelerar. Entendeu? Os de origem que pode ter ou terminar em malignidade, eles se desenvolvem com muita rapidez. Então esses a gente precisa também operar mais rápido. Mas na prática diária, graças a Deus, são aqueles de origem mais tratável de maneira mais simples. Uhum. É o que a gente percebe. Agora você falou aí no homem, né? Uhum. A gente acha que tem gente que fala, não, os homens hoje em dia já procuram mais. Ainda tem essa dificuldade, né, doutor? Muita resistência, muito. É difícil o homem que chega livre, sozinho, desacompanhado, tirou da cabeça dele, vou consultar um cirurgião plástico. É raro. Sempre tá ali a esposa, ou que entra junto, ou ele entra sozinho, mas a esposa, a filha estão lá fora. Mas geralmente eles entram junto, porque ele não conta a história completa, ou ele mostra uma, não mostra as outras. Entendeu? Principalmente se é mais escondidinho. Tem que pegar pela mão e ir junto e contar. Então, realmente, ainda é isso, né? Homens, pelo amor de Deus, né? Ainda é uma barreira. Fica aí o alerta para os homens, né, sempre, doutor? Eu acho que médicos, de um modo geral, têm essa percepção, mas também nessa parte da cirurgia plástica também vão deixando, vão minimizando, né? Vai melhorar, vai curar. Agora fala um pouquinho sobre cicatriz. Eita, que esse assunto pega, doutor. Esse é. Como é que é? Como lidar com cicatriz? Vou fazer uma cirurgia, vou ficar com cicatriz? E aí, vai ou não vai? Exatamente. Depende, como é que é? Você pode afirmar? Não sei, como é que é? Dá pra ter uma ideia. Vou fazer cirurgia, vai ter cicatriz? Vai. A resposta é curta e direta. Vai. Porém, é uma cicatriz de boa qualidade, fina, que com o tempo ela fica mais disfarçada. Tá. Disfarçada como? Ela pega a mesma coloração da pele, então por isso que disfarça. Não é que ela não vai existir mais, ela sempre vai estar ali. Sendo de boa qualidade, você vai acabar, vamos dizer assim, ela não se tornará tão perceptível. É o que a gente sempre diz na plástica, Aline. Plástica é uma troca, uma condição por uma cicatriz. Se aquela cicatriz te incomodar, não faça a plástica. É sempre essa troca. Você tem que ter 100% isso em mente e, claro, você vai fazer essa troca. Não tem como, depois não tem como, tem reversão. Porque vai ter cicatriz, né? Vai ter a cicatriz. Uns sempre mais sutis e outros, dependendo da pele, um pouco mais complicada. Isso dá pra falar também? Você tem um norte ali de mais ou menos os pacientes que têm uma boa recuperação dos que não vão ter. Mas o brasileiro é uma mistura de raça. Então acaba que às vezes você tem paciente de, teoricamente, o queloide, vamos assim falar, que é o horror de quem pensa em cicatriz. É mais comum, característico da raça negra. Mas como eu te falei, o Brasil é uma mistura. Então eu tenho no meu consultório paciente com a pele totalmente clara, olho claro, quase cinza, com um queloide que nós já mexemos 3 ou 4 vezes e não melhora. Então, o que acontece? Não tem como você simplesmente taxar. Essa fica boa, essa fica ruim. Não, infelizmente, é pagar para ver.
pagar mesmo, né? Tem um preço, tá, gente? Lógico, Exatamente. né? Mas assim, olha aí, você mexeu 3 vezes E ainda continua lá. Como que é, assim, a cabeça dessa paciente que insiste ainda nessa... É uma reconstrução? É uma rotação de retalho. Você vai fazendo, você retira toda aquela cicatriz e puxa tecido. E você tem que tentar levá-lo menos tenso possível, pois a tensão na ferida é a principal causa de uma cicatriz feia, larga. Então, ou seja, quanto menos tenso for a cicatriz, melhor o resultado. Por exemplo, vamos lá para você, uma cesárea, quer dizer, eu nem sei se você fez cesárea. Foi cesárea. Então, o que acontece? Temos uma cicatriz. Temos uma cicatriz. E na cesárea, saiu a criança, a barriga fica flácida, fica mole. Então, o tecido fica mole. Imagina, doutor, tá tudo em dia. Que não. Num primeiro momento. Depois a gente conversa, né, doutora? Exatamente. Então, a tendência é que tecidos mais moles gerem uma cicatriz melhor. Então, tecidos mais tensos geram uma cicatriz pior. E o queloide sendo a pior dessas cicatrizes. E hoje em dia, graças a Deus, assim, já é bem difuso, já é bem difundido, né? Esse conhecimento de que realmente é uma alteração genética do paciente. E, como eu disse, pela miscigenação nossa, a gente não pode afirmar quem vai ter ou não. É um risco que se corre mesmo. Agora, sim, você vai ajustando isso, né? Você falou desse caso dessa paciente específica, que 3 vezes é uma insistência até da paciente de realmente tentar melhorar, mas sabe que o negócio, às vezes, é da pele da pessoa, é o famoso, né, que a gente escuta, mas é da pele de fulano, é da pele, e é mesmo, né? Literalmente. Agora, qual que é a diferença da cirurgia reconstrutora? Que não é esse caso, né? Porque pode chegar um paciente, às vezes até vindo de outros, enfim, de outras situações, e querendo uma reconstrução. O que seria essa cirurgia reconstrutora, reparadora? Não sei qual que é o termo. Olha, é assim até mais um termo para a gente querer, se é assim possível, novamente, separar o que seria estético, entre aspas, o que seria de menor validade para o paciente, de uma outra que seria teria mais valor no seguinte quesito. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma cicatriz numa área de extensão. Um cotovelo, por exemplo, do lado interno do braço. E aquela cicatriz impede a abertura completa. O arco de movimento fica restrito. Então, a gente mexer ali, se torna uma cirurgia reparadora. Porque você vai querer reparar um problema para poder gerar a movimentação completa daquele membro. Então, seria mais isso, uma reparadora, uma reconstrutora, pós-mastectomia, câncer de mama, foi de fazer a mastectomia, retirou a mama toda. Então, você vai fazer uma reparadora, coloca inicialmente um expansor, depois vai ser substituído por uma prótese. Então, a ideia é mais ou menos assim. Entendi. Então, tem essa diferença. Agora, vamos falar de pós-operatório. Dói, doutor? Dói. Depende muito, mas assim, Você já fez alguma cirurgia? Curiosidade, fez alguma cirurgia plástica? Já fui operado também na minha adolescência, acho que eu tinha 19 anos, ginecomastia, que é a mama masculina. Você era adolescente? Adolescente, vamos pôr aí, 18, era 19 anos, então vamos pôr que era um adolescente. Fez aquela que é uma das cirurgias hoje até muito procuradas ainda, muito procurada pelos homens também, né? A número 1 dos homens no planeta. É mesmo? Cirurgia estética masculina mais procurada no planeta. Retirada ou correção da ginecomastia. E depois vem o do couro cabeludo? Essa tá em alta, mas assim, vamos dizer assim, é um boom que deu agora. Eu não posso falar que seja mais procurada do que a ginecomastia, porque é difícil um mês que não tenha uma cirurgia de melhora ou pelo menos correção da ginecomastia. É mesmo? E como que foi você querer ainda adolescente, né, fazer essa cirurgia, o medo, os desafios, ainda não estava nem estava estudando já para medicina? Não, eu ainda não tinha nem feito vestibular. Nem sabia. Acho que era a primeira vez que eu ia prestar o vestibular. E aí? Como é que foi? O que acontece? No meu caso e na ginecomastia, ela é uma cirurgia estigmatizante. E, teoricamente, o tórax masculino tem que estar ali retinho ou fortão. Então, quando a mama, que é masculino também é mama, começa a se assemelhar à mama feminino, aquilo gera umas infinitas insatisfações
e problemáticas na mente masculina. Existe, os colegas estão ali para isso, para piorar a situação. Né? Já imaginei. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Aquela pessoa fica estigmatizada. Então, ela quer aquela procura. Não é à toa que é a número 1 do planeta. Vamos resolver isso. Exatamente. Então, eu também fiz parte disso. Então, eu também tive do outro lado. Sei as dores e os sabores de estado de ser operado. Da melhora, mas você passa por aquela transformação. É um pouco dolorido inicialmente, mas nada que seja assim tão traumatizante. Então, e foi satisfatório o seu resultado? Satisfatório. Não digo que foi o melhor, mas foi satisfatório. Hoje como... Me retirou de um problema que eu tinha e me trouxe uma tranquilidade. Hoje, como cirurgião plástico, você... Acho que pode melhorar. O seu critério já é outro, né, doutor? Exatamente. E como que foi esse pós-operatório? Dolorido? Não, foi até tranquilo. Só que acontece, especificamente para controle de ginecomastia, no tratamento de ginecomastia, você tem que usar aquele colete. Imagina o colete que a paciente feminina usa pós-mama. Tem ele masculino, só que sem o volume. E aquilo você tem que usar 90 dias. Para um adolescente, você quer esconder aquilo que você está usando um colete, aquilo ali é motivo de chacota à vontade. Então você ainda continua se escondendo de todo mundo. Então essa é a parte ruim da cirurgia. Foram 90 dias quietinho lá. Quietinho, escolhido, camisa grossa para não ser visto, entendeu? Essa é o ruim. Mas camisa a cirurgia, grossa. Sempre, escura. E ainda, assim, apesar de hoje estar em alta, né? Ainda hoje tem esse preconceito, né? As pessoas ainda têm esse estigma, esse receio. Tem. A procura sempre há para correção de ginecomastia. Tanto de adolescentes ou pré-adolescentes, como de adultos. Adultos mesmos. 45, 50 anos. Uhum. E aí acaba caindo no mesmo critério. Agora a gente falou do pós-operatório, né? Do pós-operatório especificamente disso, mas na verdade pós-operatório depende muito de cada região, né? De cada área. Então tem uns que doem mais. O que dói mais, doutor? O que dói mais e o que dói menos? Então vamos lá. De uma maneira geral, elas não doem muito. Praticamente nenhuma. Exceto a número 1 de dor e disparada, que é a lipoaspiração. Começa pela área, que é muito maior. Então, essa realmente, ela é dolorosa. Ela é mais do que a abdominoplastia? Bem mais. Praticamente, eu não tenho paciente que reclama de dor no abdômen após a cirurgia. Reclama de dor nas costas, porque tem que andar pleitidinho. Exatamente. Na cicatriz, praticamente ninguém reclama de dor. Não vamos confundir as dores. Aí depois a gente vai no ortopedista. Isso, pra desentortar. A gente vai fazer uma fisioterapia, né? Mas aí cada um com suas dores, né, doutor? Não me culpe, fala assim, ó. Exatamente. Eu oriento, eu falo antes, eu aviso. Treina essa coluna, fortalece vai fazer um pilates. Isso, uma fisioterapia antes. Bom, agora vamos lá, doutor. Eu gosto de fazer sempre uma pergunta aqui para os nossos entrevistados. Quem que é o doutor sem o doutor? Gustavo certo. Pelo Gustavo. Né? Porque a gente fica assim, nossa, o doutor. Me fala, o que você gosta de fazer? Como que é a sua rotina? A gente já falou que é casado com uma oftalmo. Exatamente. Né? Não fugiu. Ficou na medicina até na hora de casar. Até na hora de casar. É a convivência, todo mundo fala isso. O médico casa com o médico. É a convivência. Então, você só conhece médico, você acaba casando com o médico. E então, eu nas minhas horas vagas, vamos assim dizer, né? Eu sou pai. Então, agora você começa a se envolver. Tem 1 ano e 7 meses, meu menino, João. O João? Isso. Então, você acaba se envolvendo nessas atividades. Agora você quer ver a escolinha, você quer brincar com a criança. Mas no momento meu mesmo de, entre aspas, de paz, eu gosto de fazer uma corridinha. Tem gente que quer me levar pro CrossFit, ela tá escutando aí. Aí, viu, gente? É a Camila, olha. Amigo do Ampliamente. Exatamente. Tem o Luiz Fernando que começou agora. Então o pessoal tá querendo me levar pra isso aí. Às vezes eu posso até testar. É mesmo? Você tá aberto a testar, então? Tô. Ele tá dizendo que é uma mudança de vida. Vamos ver, né? Vamos ver se você tá preparado pra isso? Ver. Não sei. A Camila tá gritando aqui nos bastidores, gente, que ela conseguiu mais um aí pro time dela. Ela tá feliz da vida. É o quê? Vou levar a Aline.
Vai me levar, ó, vocês não estão ouvindo, mas ela tá ali atrás, os bastidores, atrás dessa cortina ali, ó, o povo fica ali, tá, gente, ó. Aí Só ela falou, dando pitaco. vou levar a Aline, ó. Depois eu também tenho um bebê, né, doutor? Então eu vou te jogar, ó, que eu vou te jogar desculpa ainda no meu filho, hein? Exatamente. Mas o meu ainda tempo. tem 9 meses, o seu já tá com 1 ano e? 7 meses. João, só tem o João? Só. Vai querer mais, doutor? Mas aí não sei, às Aí. vezes tem uma vontade, mas o que acontece quando você vê o trabalho, você já pensa duas Aí a vezes. vontade daí passa? Passa, é isso. É, o É tal que do tá daí. muito novinho, né? Então Isso. vamos ver, né? Vamos esperar. Empurra mais um pouquinho. Então, mas assim, antes do CrossFit já gosta de dar a corridinha. Isso. Tem que fazer uma atividade. Na verdade, eu não tenho uma atividade que eu gostasse tanto, mas acabou que na corrida você vai fazendo, aí você vai sentindo, aí você devagar, porque você chegar pra correr não vai, começa andando mesmo. E aí acabou que eu me acostumei e faço minhas corridinhas semanais aí, 4, 5 por semana. Consegue manter uma rotina. A gente pensa muito assim no médico sempre saudável, né, de cuidando, mas a gente também esquece que a vida de vocês também é tão corrida que às vezes não prioriza justamente a parte, olha que ironia, né, a saúde. Exatamente. Quem Então, quer tem promover, mas não faz. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Esse é um problema. E eu vi que eu tava ficando assim. Tá ficando E pra aí, trás. Exatamente. Aí eu comecei a procurar uma atividade para poder justamente manter. Não tem jeito. A gente faz parte hoje em dia. Você tem que ter o horário para você fazer sua atividade física. Tem que tirar. Então a galera de Volta Redonda que vê o doutor Gustavo correndo por aí, dá aquele apoio moral. Fala, doutor, bora lá. Fazer Isso. as plásticas, mas também cuidar da saúde. Você manda seus Exatamente. pacientes também fazer atividade física. Não Tem adianta que querer fazer. ficar linda, fitness, maravilhosa, mas tem que também ajudar, né? Tem que fazer sua ajudar. parte, né, doutor? Exatamente. Depois do pós-operatório, voltar para academia, fazer uma alimentação regrada, porque senão você vai botar a perder a cirurgia. Onde não engorda tudo de novo, dá um ruim. Ainda vem querer Exatamente. tirar satisfação com o doutor Gustavo. Exatamente. Tem uma balança lá para ver o antes e o depois. Aí, boa. Ele já tá prevenido, já tá precavido, já. Isso aí. Carcado, gente. Exatamente. Doutor, queria muito te agradecer. Pô, foi que eu agradeço. Aqui com a gente no nosso DoutorCast, compartilhando um pouquinho da sua especialidade. Na verdade, uma aula que a gente teve sobre cirurgia plástica. Eu tinha mais um monte de pergunta aqui, porque é um assunto que rende muito, né? Exatamente. Dá pra gente falar sobre anestesia, sobre pós, sobre um monte de coisa, sobre os riscos. Mas acho que deu pra gente realmente falar os pontos chaves principais aí, sanar algumas dúvidas que sempre vão existir, sanar as minhas dúvidas também, né? Quem sabe aí eu criei coragem, doutor? Eu já tô aqui assim, ó. Ele falou assim, a hora que você decidir, você vai falar, não aguento mais, eu vou fazer. Acho que é agora, hein, gente? Ó. Daqui acho que eu saio com a consulta agendada, hein? Quem Isso. sabe? Mas muito obrigada. Que isso. Tudo de bom e é isso. O DoutorCast tá aí pra gente levar, como eu disse, informação, mas entretenimento de forma gostosa e leve. Espero que você tenha gostado de compartilhar um pouquinho da sua trajetória com a gente. Eu que agradeço, Aline. Muito obrigado pela audiência, por todo mundo aí. E sempre que precisar, estamos aí. É Tentar isso. trazer conteúdo de maneira mais leve. Mais leve. Qualquer coisa, vocês gritem o Dr. Gustavo. Lembrando, gente, nosso DoutorCast, patrocinadora Unimed, um oferecimento, Ampliamed, Ponto de Saúde, Falo Mesmo, Comunicação. Esse foi mais um DoutorCast, temos vários ainda, muita informação, muito entretenimento, muita informação de qualidade, mas com leveza, como disse bem o Dr. Gustavo aqui, como foi esse bate-papo enriquecedor hoje pra gente. Show de bola, doutor, obrigada. Muito obrigado, eu agradeço. Obrigada, galera que acompanha com a gente. Beijo grande. Tchau, tchau.